Um homem de mente fraca não tem paz. Não há paz para os de mente fraca. Não há paz para os de espírito fraco. Tudo bem, mas se você tiver força, a força para impor limites e para fazer valer esses limites, se você tiver a força para deixar as coisas como estão, para não se envolver, se você tiver a força para cuidar da sua própria vida, você pode criar sua própria paz. Mas quando você pratica isso todos os dias, você amarra os cadarços. Quero dizer, Ron, é só uma metáfora para a vida. Amarrando esses desgraçados todo dia, você vence rápido. Logo você vai vencer pra caralho. Através da coragem, do coração, da dedicação e da mentalidade de que todo mundo vai se fuder. 1000 pessoas tentam fazer o que você faz. Após 3 anos, só 100 continuam porque muitos desistem. Então você compete com 100 e mais 3 anos se passam. E desses 100, restam 20. Ok. Então agora, depois de 6 anos, de 1000 pessoas, só restam 20. E depois de mais 3 anos, desses 20, restam 10. É assim que funciona. É persistência, é força interior, é garra, é perseverar nos momentos difíceis. É continuar quando todo mundo desiste, é passar por esses momentos que produzem a grandeza que todo mundo procura ter. Ao se tornar excelente nessa habilidade, enquanto todos desistem, você se sente realizado e confiante. Você sabe o que está fazendo. São 12 anos fazendo isso e os outros já desistiram. Você já está à frente das 1000 pessoas que começaram este ano no mesmo caminho. Elas são moleza para você e você simplesmente as derrota. Esse é o jogo. Para que algo novo venha, algo antigo precisa ir embora. E esse algo antigo, às vezes, pode significar deixar de lado o que você conhece até agora. Porque o sofrimento vai apresentar um homem à sua melhor versão. E quando você faz isso, começa a construir níveis tão altos de confiança. E você se torna tão congruente com o homem que deseja ser, o homem que você ama, respeita e admira. E se? É a pior pergunta que você pode se fazer. Eu falhei é 1 milhão de vezes melhor do que e se, porque isso significa que você fez algo. Ele apareceu 10 vezes mais como homem e disse, e se? E se, cara? E se houver um debate interno em você sem nunca chegar a uma conclusão? Eu saio e fracasso. Isso eu sei. Caso contrário, e se a cada minuto de cada dia da sua existência, você travar uma batalha dentro da sua cabeça, tentando calar a voz, mas não consegue? Vá para o fundo, o que significa roupas. Você pode fazer, mas fica pensando, e se? Não curto isso, cara. Eu prefiro muito mais arriscar e perder. A gente precisa não estar bem para ficar bem. Você tem que ter passado por alguma coisa para saber de alguma coisa. Sabendo que, à medida que começamos a explorar novos horizontes e novas perspectivas na vida, que ao focarmos em nos desenvolver, ao nos elevarmos e não seguirmos a multidão, a prática leva à melhoria. Você sempre pode superar seu melhor e ir além do que já fez. Você nunca vai atingir um estado de perfeição. Você é sempre maior do que aquilo que faz. Então tudo o que você procura são novos avanços através da prática, prática e mais prática. Você vai ficar cada vez melhor. E ainda assim, algumas coisas vão acontecer com você que vão te pegar de surpresa, que você não antecipou. É preciso continuar. Mesmo quando seus pulmões parecerem pegar fogo, é só uma sensação passageira. E se você conseguir superar essa sensação, vai perceber que existe um segundo fôlego ali. E esse segundo fôlego é como você encontra as vitórias na vida. É assim que você encontra as conquistas na vida.
É assim que você supera e descobre que existe outro nível. Quando você chega lá, olha no espelho e diz: eu consegui quando ninguém mais acreditava em mim. Eu consegui quando estava cansado. Eu consegui quando estava quebrado. Eu consegui. E eu estou aqui agora realizado e bem-sucedido porque eu continuei. Mesmo assim, tudo em mim dizia para desistir. As pessoas querem saber como acabar com a preguiça. Elas querem saber como parar de procrastinar. Elas têm uma ideia na cabeça. Talvez até mesmo uma visão. Mas elas não sabem por onde começar. Então elas perguntam e dizem: por onde eu começo? Qual é o melhor momento para começar? E eu tenho uma resposta simples. Aqui e agora. É isso. Por onde você começa? Você começa bem aqui. Então, como a vida é curta, eu não tenho tempo para focar no que não é. Eu tenho que focar no que ele é, depois levantar e ir atrás disso. Então eu preciso que você entenda onde você está. Então não estamos procurando perfeição, mas estamos procurando oportunidade. E nós temos isso. Então é tipo, ei, diga isso porque eu preciso que você entenda o que você tem. E então eu preciso que você valorize o que você tem. E depois eu preciso que você vá atrás de tudo o que tem o seu nome, sem desculpas. Então é tipo, ei, nós temos oportunidade. Seja o que for, não desperdice, não chore por isso. Levante-se e faça acontecer. Mandela dizia: na vida não perco, só ganho ou aprendo. Tipo, muita gente acha que perdeu, mas se você conseguir tirar uma coisa, uma informação boa, seja uma perspectiva diferente, extrair conhecimento, uma maneira diferente de encarar a vida, uma forma diferente de não tropeçar, isso é vencer. Elas têm tudo dentro delas para fazer o que precisassem fazer. Sabe, ao longo dos meus 23 anos de vida, percebi que não é assim. Não é o corpo físico, já viu sua mentalidade? Tipo, você já viu a maneira como você funciona? Tipo, você já viu a maneira como você reage às situações? Que você fica irritado no trânsito, que você acha que o mundo está contra você, tipo, e eles vão deixar as pessoas saberem que os maiores e mais fortes são limitados e paralisados pelas crenças limitantes, pelas coisas que dizem para si mesmos. Por isso afirmo que a maior deficiência é uma mentalidade ruim, não o corpo. Eu caminhei 1 milha. Eu disse, talvez eu consiga caminhar mais 1 milha. Talvez eu consiga caminhar mais 1 milha. Quando sua mente sabe que não vai desistir, e foi isso que eu descobri. Essa é a minha regra dos 40%. Quando sua mente sabe que não vai desistir, seu corpo vai se adaptar a qualquer coisa que estiver à sua frente. E aquele dia mudou, aquelas 19 horas. Não foi treinamento civil, não foi escola de patrulha, não foi Força Delta, não foi nada daquelas porcarias que eu passei. Foram essas 19 horas e 6 minutos que mudaram minha vida para sempre, para eu saber que nós, como seres humanos, somos capazes de qualquer coisa. Não precisamos de pais ou ferramentas especiais para isso. Então eu encerro aqui. Não pare a alcançar só quando terminar. Se você conseguir mudar a maneira como acorda de manhã, pare de dizer, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que treinar, eu tenho que perder esse peso, eu tenho que ir encontrar o pessoal na escola, eu tenho que lidar com meus colegas de trabalho. Mude uma palavra nessa frase e tudo na sua vida muda. Eu tenho a chance de acordar de manhã. Quando você diz, eu tenho que, você pega todas as suas oportunidades e todas as suas bênçãos e transforma tudo em estresse ao dizer, eu tenho que. Você tira todo o estresse disso quando diz, eu tenho a chance. Você inicia a ação, você vai. Aqui está a realidade. Essa ideia não vai sair do papel sozinha. Esse livro não vai se escrever sozinho. Aqueles pesos na academia não vão se mover sozinhos.
Você tem que fazer isso. Você vai ser derrubado. Mas você não vai ser derrubado. Fora! Você vai conseguir se levantar de novo, estar de volta à briga, mas você se recupera rápido quando trabalha em si mesmo. Reinterpretando o nosso passado. Entender e saber que podemos sair de onde estamos, que podemos começar a projetar o tipo de vida que nos fortalece, que nos traz felicidade, que nos permite estar no controle de quem somos. Então pare de pensar nisso. Pare de sonhar com isso. Pare de pesquisar cada aspecto disso, de ler tudo sobre isso e de debater os prós e contras disso. Comece a fazer isso. Dê o primeiro passo e faça acontecer. Vá atrás disso. Aqui. E agora. Esse é o problema da geração do leva na boa em que estamos vivendo. A mentalidade do leva na boa, a mentalidade de buscar equilíbrio. Deus, a mentalidade do leva na boa. Alguns de vocês beberam dessa fonte por tempo demais, não é? E do jeito que eu vejo, isso vale para tudo na vida, cara. A gente pode ser um avião pulverizador ou um avião de caça. O caça é alguém que é decidido na vida. Eles têm uma ideia de qual é o propósito deles, qual é a vocação deles e trabalham em direção a esses objetivos todos os dias. Alguns dias você conquista mais em direção a esses objetivos e em outros dias você conquista menos, mas todo dia você está avançando em direção aos seus objetivos. Essa é a mentalidade de um avião de caça. Você é do tipo A, é orientado para a ação e tem essa tendência de partir para a ação. Seus sentimentos não importam. Você pode estar com vontade de fazer algo, talvez não esteja com vontade de fazer algo, não importa. Vá lá e faça o que você tem que fazer. Esteja com vontade ou não. Você tem isso dentro de si. Se permitir acessar essa alma que está aí dentro. E a mente segue isso, e as emoções seguem a mente. Você pode criar uma nova realidade. Acho que estamos fazendo tudo ao contrário. Nos preocupamos tanto com as coisas externas. Nos preocupamos tanto em competir com outras pessoas. Nos preocupamos tanto com o que este mundo pensa de nós. Estamos tão preocupados com tudo isso, a maior vitória não é externa. Não é uma quantidade de seguidores, não é uma conta bancária, não é uma posição na sociedade. A maior vitória é saber que você já tem a vitória. A maior vitória é saber que Deus já te deu a vitória. A maior vitória é a vitória interior. Pois não importa o quão vitorioso você seja no mundo. Se você está derrotado por dentro, adianta o quê? A maioria das pessoas não faz isso. Veja, a maioria das pessoas vive uma vida medíocre, de baixo risco. Vygotsky disse: se você não está disposto a correr riscos, você não pode crescer. E se você não pode crescer, não pode se tornar a sua melhor versão. E se você não pode se tornar a sua melhor versão, não pode ser feliz. E se você não pode ser feliz, então o que mais existe? E por isso, você quer começar a correr alguns riscos. Você quer começar a se desafiar e aceitar que está tudo bem falhar e aprender com seus fracassos. Não permita que o medo do fracasso e o apelo, o atrativo de jogar pelo seguro na vida te atraiam. Você não vai sair da vida vivo. Você tem que morrer para sair daqui. Cada pensamento que temos ou cada frase que falamos é uma afirmação. E é positiva ou negativa. E está saindo de nós e criando nossas experiências. Decida o que você quer e comece a fazer afirmações positivas no tempo presente sobre o que você deseja. Você foi feito para isso. Quero te dizer que você foi feito para isso. Você ainda está aqui.
Apesar de tudo que você enfrentou, enfrenta e enfrentará, você ainda está aqui. Você nasceu para isso. Essa luta que está vindo contra você, você foi feito para isso. Essas pessoas que viraram as costas para você, você foi feito para isso. Você tem algo que trouxe para o universo. E que se você decidir que a sua vida merece que você desenvolva isso, aquilo que você faz bem, e se torne o melhor nisso, dominando a si mesmo e descobrindo o que você tem dentro de você. Se você decidir usar o que tem onde está e desenvolver seus dons, eu garanto, você nunca jamais ficará sem. Eu garanto que seus dons vão te levar a lugares que vão literalmente te surpreender. Eu garanto que se você começar a trabalhar para desenvolver seus dons, você vai desenvolver um forte senso de felicidade, vai ter uma visão maior de si mesmo. Todos precisamos de alguma área da nossa vida em que possamos nos sentir competentes. Naqueles preciosos segundos você estava ou construindo ou decaindo, você estava ou ganhando terreno, ou você estava perdendo terreno. Naquele segundo. E a cada segundo conta. Então faça cada segundo. Você está interessado ou comprometido em alcançar esses objetivos? Essa pergunta mudou minha vida. Se for apenas interesse, você fará apenas o que for conveniente. Você vai inventar histórias, desculpas e razões para dizer que não consegue, mas se estiver comprometido, vai fazer o que for preciso. Você vai deixar de lado suas histórias, vai deixar de lado suas desculpas, vai deixar de lado todas as razões que você tem agora, que estão formando a sua identidade, e você vai aprender a deixar isso de lado e se tornar quem você está destinado a ser. Você tem que viajar leve, se quiser chegar mais alto, você tem que abrir mão para subir. É disso que essa lei se trata, menos é mais. Essa lei nos ensina que não há recompensa sem pagar o preço. Pague agora, aproveite depois. Se você aproveitar agora, vai pagar depois. O que ele me ensinou foi um mergulhador. Essa era a raiz da lei do sacrifício. Se você abrir mão, certamente poderá subir. E a vida está te dando uma nova oportunidade, às vezes é bom aproveitá-la, e quando esta vida tira algo de você, é preciso aprender a desapegar. Então você precisa cultivar a crença naquilo que está sonhando para que isso se torne realidade. O que é bem diferente de dizer, eu não espero que ninguém acredite até que eu veja. Você precisa que as pessoas acreditem antes que possam ver. Sua imaginação está aí, você não se lembra? Quando você era criança, acreditava em tudo o que pensava, acreditava em tudo o que sua imaginação podia criar? Mas então as pessoas disseram para você ser realista, as pessoas disseram para você voltar para a realidade, as pessoas disseram o que você pode ou não fazer, e como criança, você só pode ir até certo ponto. Está na hora de parar de acreditar nessas mentiras. Você acorda toda manhã e tem uma escolha. Você pode escolher fazer o que fez ontem que te aproximou do seu objetivo, ou pode escolher fazer outra coisa. Essa é a sua escolha. Então, se você está me perguntando como manter a consistência, você só precisa escolher fazer o que fez ontem que te aproximou dos seus objetivos. Você não mantém a consistência porque faz a escolha errada. Não existe truque, não existe segredo, não existe vídeo motivacional que vai fazer você tomar a decisão certa. Quando você não tem mais nada e sente que o vazio é a única coisa que você conhece, é muito fácil cair no desespero. Mas você já pensou que talvez você precise ser esvaziado do que foi para poder ser preenchido com o que está por vir? Talvez esse vazio seja o que você pediu lá no começo, então talvez você esteja vazio de propósito. Encontre algo
Encontre algo que você realmente goste, porque ficar bom em coisas que você realmente gosta é extremamente benéfico. Quanto menos você se desafia, menos você cresce. Você não pode fugir do desconforto porque acha que não consegue superá-lo. Coloque-se em situações que o forcem a melhorar, construa novos hábitos e destrua os ruins. Para se sentir realizado nesta vida, você sempre precisa de um dragão para derrotar. Então estabeleça uma meta, escolha sua própria aventura e abrace o desafio. Suas desculpas vão te destruir e tirar tudo o que você sempre quis, se você permitir. Quando suas desculpas fazem você se sentir um pouco melhor pelo fato de não ter feito o que precisava fazer, elas até podem te confortar, mas não estão te ajudando em nada. Veja, o que está entre nós e a realização até dos nossos sonhos mais ambiciosos tem muito menos a ver com possuir alguma habilidade ou talento mágico e muito mais a ver com a forma como encaramos os problemas e tomamos decisões para resolvê-los. Agora você está vibrando em frequências. Quando você pensa em algo, o que você fez foi mudar seu cérebro para uma frequência mais alta. O simples fato de você conseguir enxergar isso já é toda a prova que você precisa para saber que pode conquistar. O que você precisa fazer é elevar sua consciência amorosa para essa frequência, e então você vai atrair tudo o que estiver nessa frequência, todo o bem. Você precisa manifestar a ideia, qualquer ideia que seja mantida na mente, que seja enfatizada, seja temida ou reverenciada, assim ela pode melhorar. O bem começará imediatamente. Para se revestir da forma mais conveniente e apropriada disponível, ela começa a tomar forma. Do jeito que eu vejo, já que não conhecemos o futuro, já que grande parte das nossas motivações são invisíveis para nós, nós não somos um lago de águas cristalinas em que dá para ver o fundo. Você precisa ter algum tipo de ilusão sobre o que vai acontecer no futuro. Você está fazendo o seu melhor para enxergar como as coisas vão ser. Se o copo pode estar meio vazio ou meio cheio, por que não escolher a ilusão que te beneficia? Uma de esperança, mesmo diante das dificuldades, e com o entendimento de que as coisas podem ser difíceis e que haverá obstáculos. Mesmo quando eu não estou com vontade de fazer algo, eu faço que meu cérebro não dita, meu cérebro não escolhe, meu cérebro pode sentir de um jeito, mas isso não vai determinar como eu me comporto o tempo todo. Eu simplesmente não posso deixar isso acontecer mais. Eu sei que vou ter retrocessos. Mas se eu estou me sentindo mal, isso não significa que estou indo mal. Isso não significa que eu sou uma pessoa ruim. Isso não significa que eu não possa ainda tomar alguma atitude. Bernardo da Vinci disse certa vez: Deus vai te vender qualquer coisa pelo preço do trabalho. E isso é verdade. Então, o que você precisa fazer é, se você quer algo, você tem que trabalhar por isso. E a maioria das pessoas que acha que o mundo é baseado em sorte, nunca realmente trabalhou por algo. Não o bastante para entender que sorte não existe, é só um jogo de probabilidades. Você trabalha duro, trabalha mais, trabalha por mais tempo e no fim pode aumentar suas chances de sucesso. Você deve ampliar suas chances desenvolvendo novas habilidades. Triste? Faça. Com raiva? Faça. De coração partido? Faça. Arrasado? Faça. Animado? Faça. Cheio de energia? Faça. Feliz? Faça. Cansado? Faça. Confiante? Faça. Desanimado? Faça. Faça mesmo assim. Não importa como, você tem que fazer. Certifique-se de que seja feito. É isso que separa os vencedores dos perdedores. Isso diferencia quem conquista o que quer de quem só fala do que quer. Portanto, faça o necessário e realize. Se o futuro fica claro, fica fácil pagar o preço. Porque você tem que lembrar que para cada promessa existe um preço a pagar. Todo mundo tem que pagar o preço. Todo mundo tem que cumprir a sua parte. Todo mundo tem que ter disciplina. Todo mundo tem que pagar. O preço são algumas aulas, o preço são alguns livros, o preço são algumas práticas de disciplina. O preço é encontrar algo que vai melhorar sua vida, fazer você crescer, mudar e se desenvolver. Se você deixar a promessa do futuro clara para si mesmo, as coisas que você quer, os lugares que você quer ir, as coisas que você quer ter, todos os valores da vida que você possivelmente poderia querer.
Se você deixar isso claro, fizer essas listas e levar isso a sério, eu te prometo, é um preço fácil de pagar. Qualquer um pode pagar. Se você ficar igual por tempo demais e não quiser isso, claramente algo não está funcionando. Acho que as pessoas meio que têm medo de dar esse primeiro passo em direção ao progresso, porque isso vai resultar em uma mudança. Sabe, mudança pode ser meio assustadora para as pessoas. Muitas vezes você precisa ouvir: se nada muda, nada muda. Se nada muda, nada muda. E mesmo assim, de alguma forma, esperamos que as coisas mudem. Você acha que o mundo vai melhorar sem que você faça nada? Mas não vai. Nada vai mudar a menos que você mude o que está fazendo. O que eu vim aqui te dizer é que a vida não acontece com você. Pensamos que a vida acontece conosco. Certo? A vida acontece a seu favor. Ela acontece a seu favor. Oportunidades surgirão para você diariamente. Você pode continuar com medo das oportunidades ou pode abraçá-las e aproveitá-las. Ele disse, se você tiver motivos suficientes, pode fazer as coisas mais incríveis. Veja o que pode estar faltando para você. Uma lista de motivos longa o suficiente. Motivos que te impulsionam, te fazem acordar mais cedo e ficar acordado até mais tarde. Motivos que fazem de você alguém que sabe trabalhar em equipe. Motivos que fazem você resolver o dilema dos seus próprios desafios e depois começar a ajudar outra pessoa com os desafios dela. Motivos, é isso que faz a diferença. Não importa quais desafios você está enfrentando aí. É o princípio fundamental por trás disso. Você não foge. Que você está aberto a tudo que jogam contra você. Há momentos na vida em que você está passando por uma fase difícil e acha que está sendo testado. Esse não é o teste. O teste é como você passa pela fase difícil. Olha, eu entendo. Eu sei que a vida pode ser difícil. Eu sei que há momentos em que você se depara com algo, um obstáculo ou um contratempo. Alguém diz algo ou simplesmente algo acontece. Você precisa perceber que está tudo bem. Você vai superar isso. Você realmente tem a capacidade de superar isso e seguir em frente. Não é seu problema, sua questão é de visão, não de ausência dela. Você tem uma questão de visão, você tem sonhos. Se eu perguntasse se você quer ser rico ou pobre, você diria rico. Você quer que sua família tenha orgulho de você ou não tenha orgulho de você? O que você diria? Você quer ser feliz ou triste? Aqui está seu problema. Sua visão é esta. É um problema de percepção de profundidade. Você acha que está mais distante do que realmente está, criando pensamentos, padrões, sistemas de crenças e ações que mantêm isso distante. E se essa for a grande mentira do adversário para te manter mediano? São duas mentiras. Você não é bom o suficiente e está mais longe do que pensa. E então você vai se poupando, anda devagar demais, fala devagar demais, anota devagar demais, faz tudo devagar demais. As pessoas chegam perto de você, elas não sentem que você está a 1000. Elas chegam perto de você, não acham que a vida delas vai mudar. Elas chegam perto de você, você parece mediano e comum. Você vai andar, falar mais rápido e acreditar neles. Não tenha medo de ir atrás de alguém. Não deixe todo mundo dizer que você não pode. A única pessoa que sabe se você não pode é você mesmo. Talvez você não consiga, mas eu tenho coragem e convicção para tentar. É preciso ser campeão antes de conquistar o título. Você entende isso? Você tem que ser o campeão, isso para ser o campeão, isso. Quero estar no topo, mesmo que todos queiram me ver por baixo. Para dar o seu melhor competindo apenas consigo mesmo. É assim que evoluímos, melhorando a nós mesmos. Veja o que deve aprender. Aceite a dor, não a culpa. Às vezes, uma parte da mente tenta nos fazer sentir culpa. Se tomamos uma decisão que foi dolorosa, não só para a gente, mas talvez até para outras pessoas, mas ela precisava ser tomada. Então aqui está a chave. Aceite a dor, mas não a culpa.
porque não é a dor que te destrói. Visualize isso, mas também sinta-se lá. Feche os olhos. Sorria para si mesmo e sinta-se lá. Se você acha que isso só vai acontecer daqui a 20 anos, acaba deixando passar as pessoas, lugares e coisas que poderiam te dar isso agora. Mas quando você vive na expectativa, pensa: estou a uma decisão de distância. Basta um novo relacionamento, um novo cliente, um novo investidor, um palestrante ou um podcast para mudar minha vida. Quando você vive na expectativa disso, você vê, ouve e sente coisas que sempre estiveram no seu campo de consciência, mas das quais você era alheio antes. Não pedi uma vida fácil. Eu aceito o que vier. Se vai embora, eu deixo passar. Acredito que todos fomos criados com um propósito e temos um senso de destino dentro de nós. O que vamos nos tornar é resultado do que fazemos hoje. E muitas vezes acho que focamos no futuro e perdemos o presente. Cuide de hoje, aqui está o que eu sei. Cuide de hoje. Vá juntando um hoje ao outro até ser o bastante. E você vai descobrir que tem um destino. Seja adversidade, seja sofrimento, seja dor, se você escolher correr em direção a isso, quem você se torna do outro lado é uma versão mais nova, mais elevada e mais transcendente de você mesmo. Você ganha força, coragem e confiança a cada experiência. E quando você realmente para encarar o medo de frente, você consegue dizer para si mesmo: eu sobrevivi a essa hora, eu posso enfrentar o que vier a seguir. Você deve fazer aquilo que não consegue fazer. É justamente aquilo que não conseguimos fazer. E por ser isso, nós devemos fazer isso. Você vai passar por um período na sua vida em que vai parecer que nada está dando certo. Você vai ter dúvidas, vai enfrentar muitas provações, tribulações e desafios. E todo mundo tem o que chamam de momento de recuar. Sempre chega um momento na sua vida em que, na direção que você está indo, você vai ter que decidir se continua ou se volta atrás. O triste é que a pessoa comum volta atrás. Mas pense nisso, se você está indo para algum lugar e volta atrás, você nunca vai chegar lá. Mas o momento é agora, cara. E o que quero dizer com isso é que não podemos mais adiar para amanhã o que deve ser feito hoje. Não podemos mais adiar para amanhã o que deveria ter sido feito ontem. O momento é agora. O momento é agora para buscar mais e não se contentar com menos. Agora é hora de aproveitar ao máximo a vida. O momento é agora para começar aquele sonho. O momento é agora para começar aquela ideia. O momento é agora para estabelecer padrões e mantê-los. O momento é agora na sua vida. uma vez que o medo é enfrentado, a morte do medo é certa. Se você tivesse 6 meses de vida, o que faria de diferente? Você teria o mesmo emprego? Estaria preocupado com as mesmas coisas que te preocupam agora? Teria os mesmos relacionamentos? Teria as mesmas pessoas na sua vida? Quando você leva uma vida fácil, ela acaba ficando difícil. Quando você faz coisas difíceis, sua vida se torna fácil. Quanta adversidade você consegue aguentar e ainda assim continuar tomando boas decisões, ainda continuar seguindo em frente, ainda continuar liderando as pessoas que você nasceu para liderar. E se você conseguir, aumente esse termostato intencionalmente, fazendo coisas difíceis, correndo em direção à dor, fazendo isso. Mais uma série, mais uma repetição, mais um passo, mais uma ligação de vendas, mais uma batida na porta, mais uma coisa, 1 grau a mais do que todo mundo. Tudo o que precisa é desse 1 grau extra consistentemente acumulado ao longo do tempo, você vira uma fera de pessoa. E nunca dependa do amanhã para te salvar, porque ele não pode e não vai.
É por isso que você precisa fazer de cada dia a sua obra-prima. É por isso que cada momento importa. Então hoje está nas suas mãos. Agarre-o. Faça isso agora mesmo. Ao fazer isso agora, você se prepara para o amanhã. Se você não fizer isso agora, amanhã vai tentar consertar o que ficou para trás. Você não consegue fazer isso direito. Cada momento importa. Tudo aquilo que você já imaginou é só Deus te mostrando uma prévia do que Ele tem reservado para você. O problema com a sua imaginação é que você conta para as pessoas erradas. A realidade da sua vida, como experiência consciente, é sempre o agora. Acho que essa é uma verdade libertadora sobre a mente humana. Nada é mais importante para entender sobre sua mente se quer ser feliz. O passado é só uma memória, um pensamento que surge agora. O futuro é apenas uma antecipação. É outro pensamento surgindo agora. O que realmente temos é este momento. Tudo o que fazemos começa e termina com nossa atitude. Como agimos, como funcionamos, como nos relacionamos com os outros, tudo começa com atitude. Agora, o bonito da atitude é que só existe uma pessoa que pode decidir qual será a nossa atitude. E essa pessoa, claro, somos nós mesmos. É mudar a conversa dentro da sua própria cabeça. É reconhecer a sua grandeza. É reconhecer as grandes coisas que você foi colocado neste mundo para fazer. Não é o fato de você ser impecável. Você não se incomoda com essa perda. E você volta à estaca zero e descobre o que é preciso para vencer de novo. Isso exige verdadeira grandeza. Você tem uma revanche cláusula no seu vida por um motivo. É por isso que todo dia é um novo dia. É uma revanche contra tudo que já te derrotou e você pode voltar a lutar. Você não chega lá. Ninguém chega. Todo dia você tem que tentar fazer melhor. Certifique-se de encarar a vida com uma visão amadurecida. Você é uma pessoa melhor do que era no dia anterior. E seja lá o que você esteja tentando fazer, o que quer que esteja fazendo, você está tentando fazer melhor a cada dia. Isso vale só por aquele dia. No dia seguinte, você tem que voltar ao trabalho. Você pode decidir que vai enfrentar a vida de cabeça erguida. Você pode escolher viver cada dia como se fosse o último. Tem o poder dessa decisão e pode optar por trabalhar em si mesmo e se desenvolver. Eu vou me fortalecer. Tudo isso que está acontecendo comigo agora são só inconveniências temporárias. Elas não são mais fortes do que eu. Eu é que mando aqui. Nosso maior medo não é sermos inadequados, mas sim sermos poderosos além da medida. Que é a nossa luz, não a nossa escuridão, que mais nos assusta, e que se diminuir não serve ao mundo. Não há nada de iluminado em se encolher para que outras pessoas não se sintam inseguras perto de você. Todo o tempo que você passou sendo humilde, sendo quieto, sendo tímido no canto da sala, não foi nobre. Não foi um ato de coragem. Foi um ato de covardia. Acreditar que você não é digno de entrar nos holofotes, que não é digno de fazer sua voz ser ouvida, de encorajar, de elevar, de ser o exemplo de excelência que pode justamente inspirar a pessoa ao seu lado. Esse diálogo interno positivo faz você se tornar essa pessoa, a pessoa que os outros vão ver. Preciso acreditar que sou incrível. Eu tenho que acreditar que sou capaz. Eu tenho que acreditar que posso vencer. E se eu fizer essas coisas, nós podemos fazer isso acontecer? O homem ou a mulher que a arena estava esperando e o seu nome está sendo chamado e ecoado desde os alicerces da terra com um plano de Deus para te capacitar a vencer. Tudo o que você precisa fazer é permanecer na luta. Nunca foi sobre seu histórico. É sobre o quanto contam com você. Tudo o que você precisa fazer é continuar na luta.
Nunca nos conectamos ao presente, nem encontramos realização, pois sempre esperamos ser felizes no futuro, que nunca chega, é sempre agora. Por mais que você sinta que precisa planejar o futuro, antecipá-lo, mitigar riscos, a realidade da sua vida é agora. Mesmo quando achamos que estamos no momento presente, de maneiras muito sutis, estamos sempre olhando além do presente, antecipando o que vem a seguir. Estamos sempre resolvendo um problema. Você pode deixar seu problema de lado, mesmo que por um instante, e aproveitar o que é verdadeiro na sua vida agora. As coisas que mais nos influenciam, as coisas que afetam a maneira como você pensa, sente, vive sua vida, as ações que você toma e os resultados que você obtém, a maior parte do que nos controla são forças invisíveis. Forças invisíveis, e as mais poderosas de todas são as emoções humanas. Raiva, fúria, amor, paixão, compaixão, essas emoções vão te mudar mais e elas são invisíveis. Mas elas definem a qualidade da sua vida. Superar o diálogo interno negativo que está acontecendo o tempo todo, O tempo todo. Mesmo quando você não quer que ela esteja lá, você não consegue parar de pensar agora. Você não consegue. Isso está acontecendo. Então, aprender a se fortalecer. Parte disso é enfrentar a si mesmo. Às vezes, você precisa se impor internamente e dizer cale a boca. É por isso que você precisa aprender a fazer um esforço consciente, deliberado e determinado para se impor internamente. Trabalhar em si mesmo e observar esse diálogo interno vai determinar a qualidade da sua vida. Se diminuir não afeta só você. Por que você se cala e se diminui mesmo sabendo que deveria se manifestar? Não deixe que o seu medo pese mais do que a sua fé. Se você conseguir simplesmente continuar acreditando, quando nada em você está funcionando, quando todas as suas forças externas já se foram, se você conseguir de alguma forma continuar tendo esperança, apenas tenha esperança. Você nem precisa realmente acreditar. Tudo o que você precisa fazer é ter esperança. Onde quer que você esteja, seja o que for que você esteja fazendo, faça com tudo o que você tem. Desenvolva o hábito de dar mais do que aquilo pelo qual você é pago. Crie o hábito de definir padrões pelos quais os outros serão medidos. Como disseram, não siga onde há caminho, vá onde não há caminho e deixe seu rastro. Há muitos de nós esperando pelas situações certas para produzir. O que quero saber é, você já passou por momentos difíceis e pode enfrentar outros, mas o que está produzindo durante isso? Campeões são quebrados. As pessoas olham para os campeões e tentam encontrar algo que o campeão tem e que elas não têm. Mas não é nada disso. Eles não têm algo que todo mundo tem, um botão de desligar. Eles simplesmente não param. Talvez o seu caminho na vida esteja mais difícil agora, porque o seu chamado é muito maior. Eu prefiro que você mire não na lua, mas nas estrelas, porque ao tentar alcançar as estrelas, você vai acertar a lua, com certeza. Mas ao tentar alcançar a lua, você pode acabar errando completamente e não acertar nada. A verdadeira mensagem é que todos nós começamos do nada. Quero dizer, todos nós tivemos empregos ruins, todos nós já nos sentimos perdedores. Mas com o tempo e esforço, você constrói um ser humano mais forte. Você constrói um corpo mais forte. Você constrói uma mente mais forte. Você constrói conquistas, força de vontade e impulso. E aí você olha para trás e pensa, não estou mais limpando mesas. Não quando tudo está disponível e seus dons ainda não foram explorados. Assim você descobre para o que foi feito. Para ter sucesso, você precisa falhar. No fracasso e no sofrimento, todas as respostas estão lá. Todas as respostas para todas as perguntas do teste que é a sua vida estão lá. Eu preciso visitá-lo. Visite o sofrimento 1 hora por dia. Visite seus fracassos passados 1 hora por dia. A relação com isso é que as respostas estão ali dentro. O mundo é um lugar mais pobre se você não revelar de dentro de si o que você tem para revelar. E o fato de o mundo ser um lugar mais pobre, na verdade, acaba não sendo trivial. Se você não for tudo o que pode, mais pessoas vão morrer. Mais pessoas vão sofrer, mais maldade ficará sem controle, mais tirania vai reinar.
mais caos continuará caótico e perigoso. Todos eles. Estabelecer padrões baixos e alcançá-los é uma das atitudes mais prejudiciais que alguém pode ter. A maior compensação para o ser humano... A maior compensação para o ser humano é ter... A maior compensação para o ser humano é ter mais controle sobre... Há tantas pessoas que estão nesse ponto de partida. O que eu faço? Eu não sei o que fazer. O que eu devo fazer? Você vai ter que descobrir, um passo de cada vez. Você vai encontrar algo e continuar trabalhando nisso, você vai melhorar com o tempo. Explore a masmorra da minha alma e pergunte: o que está fazendo você se tornar alguém que desiste? O que te faz ser um homem fraco? O que te causa medo? Por isso eu sempre desistia e recomeçava ou não sabia lidar com momentos difíceis. Todos concordamos que queremos mais, temos sonhos e objetivos. Primeiro temos que nos perguntar, mais o quê? Isso começa, acredito, respondendo, o que mais valorizo? Desejo que o mundo realize seus sonhos para perceber que isso não os completa. E ele está falando que os sonhos da maioria das pessoas são muito externos, como ser campeão, querer ganhar uma medalha, ganhar um troféu, querer um carro bonito, todas essas coisas, e então você consegue isso. Mas ao ter tudo, percebi que não era o que queria, e não me sinto completo. Reescreva seu livro diariamente durante toda a vida. Essas são conversas que eu tenho comigo mesmo, e eu digo isso em todo lugar que vou. A conversa mais importante é a que você tem consigo mesmo. Você vive com isso todos os dias, mas a maioria das nossas conversas não são as certas. Mas o fracasso é a fonte de dados mais rica em informações do planeta Terra. Mas para avaliar com precisão os dados e descobrir o que eles estão te dizendo, por que você fracassou até certo ponto ou por que foi mais ineficiente do que precisava ser, você tem que estar disposto a encarar de frente as suas próprias inadequações, assumir a responsabilidade pelo resultado, não colocar a culpa em outra pessoa, na economia ou em qualquer outra força externa. Se você transforma isso em um problema externo, nunca vai conseguir aprender a lição que precisa para melhorar seu comportamento, para então executar melhor e progredir mais. Estabeleça padrões mais altos para sua forma física, oratória e comunicação. Pare de definir metas baixas, alcançá-las e se orgulhar disso. Tipo, porra, cara, vamos nessa. Pare de dizer, eu tenho que esperar coisas boas acontecerem comigo. E eu disse, eu sou ação, eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou me preparar para... Isso. Se você quer encontrar paz consigo mesmo, autocompreensão, autoconhecimento, autoestima, todas essas coisas só vão ser encontradas através do sacrifício. Ficar desconfortável, reavaliar o que é o seu normal e se colocar em situações que você não quer enfrentar. Sim, o desejo de mudar essas circunstâncias, seja lá o que for. Enquanto você tiver, você precisa ter esse desejo de realmente mudar essas circunstâncias. Esse é o seu ponto de partida. Ter a vontade, o desejo de mudar é o seu ponto de partida. Às vezes, a vida simplesmente acontece e você não vai ter tempo de dizer não. Você nem vai pensar que não consegue fazer isso. A única coisa que você vai ter tempo de fazer é agir, dar o salto de fé e acreditar que tudo vai ficar bem.